Boa tarde a todos, irmãos e irmãs. Estou aqui para falar sobre dízimo. É o terceiro vídeo para falar sobre o tema, agora no Novo Testamento. Tomara que eu consiga, resumir esse assunto que é tão complexo, tão amplo, nesses 3 vídeos. Vamos lá. Quando chegamos ao Novo Testamento, obviamente nós vamos conhecer a graça, nós vamos conhecer Cristo. Mateus começa o seu evangelho falando sobre a genealogia, sobre o nascimento de Cristo. E é Jesus que, quando está no monte, o famoso Sermão da Montanha, ele vai falar lá em Mateus capítulo 5, 17 e 19, ou melhor, Mateus vai escrever o que Jesus fala no capítulo 5, versículos 17 e 19. Vamos ver o que Jesus fala. Olha só. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que menores, e ensinar a outros fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então, quando eu leio esse texto bíblico, eu entendo que cai por terra aquele pensamento que diz que quando Jesus estabelece a graça, a lei é rasgada, a lei é deixada. Não! Vamos entender o que Jesus fala. Ele não veio abolir lei, não veio abolir profeta, mas ele veio para dar sentido, gente. Jesus ele não veio, quando ele chegou em momento algum, ele diz, olha, chega de ser dizimista, chega de entregar oferta, ele não faz isso. Ele diz que veio dar sentido à lei. Mas ele não veio para acabar com a lei. Aliás, olha o que o versículo 18 diz, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. E aí eu digo para você que fariseus e saduceus distorciam a lei. Fariseus e saduceus interpretavam a lei de forma errada. E o que Jesus veio fazer não foi acabar com aquilo que a lei dizia, mas ele veio dar sentido. Que sentido a lei tem? Lembra lá da era patriarcal? Quando Abraão, quando Jacó deram voluntariamente e foram abençoados. Você lembra lá quando a lei foi estabelecida, o porquê de ter sido estabelecido? O ofício sacerdotal, dízimos e ofertas eram entregues aos sacerdotes. Mas daí, quando os saduceus, quando os fariseus, quando o mestre da lei começam a pegar o dinheiro do templo para uso próprio, uso pessoal, esse que é o grande problema. E aí, eu não vou errar para consertar outro erro. Não é porque o fariseu fazia o que era errado com o dinheiro do templo, ou que alguns líderes façam coisas erradas com o dinheiro do templo, ou deixem de exercer o ofício sacerdotal, que aí eu vou deixar de ser dizimista. A Bíblia não me autoriza a fazer isso. A palavra de Deus diz que o templo, que o ofício sacerdotal, ele é mantido por aqueles que contribuem, que confiam na promessa do Senhor e que são abençoados por isso. Em todo tempo a gente vê. E aí eu vou caminhar um pouco lá, até o livro de Atos, no capítulo 4, porque eu passo pelos evangelhos, Jesus fazendo afirmação semelhante ao que Mateus faz. Mas quando Jesus sobe ao céu, o Espírito Santo de Deus está na terra cuidando da igreja do Senhor, direcionando, consolando, avivando o povo. Lá no capítulo 4 de Atos, a partir do 32, vai dizer assim, da multidão dos que creram, era uma mente o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhava tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois todos os que possuíam terras ou casas vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Ou seja, a entrega, as ofertas, embora a palavra dízimo não apareça aqui, eu creio estar embutida.
E tudo aquilo que eles tinham, eles pegavam, eles vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos, que eram os líderes da igreja. Em outras palavras, na vida da igreja, a prática da contribuição ela vai continuar. E eram entregues aos sacerdotes que administravam esses dízimos e essas ofertas. Pessoas de caráter ilibado, pessoas corretas, pessoas honestas, que procuravam ajudar a quem tinha necessidade. E aí depois eu vou ver lá em 2 Coríntios, desculpa estar correndo um pouquinho, estou tentando resumir, depois qualquer pergunta vocês podem fazer. Eu vou ver o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 ao 9, dizendo: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados e a sua justiça dura para sempre. Agora o apóstolo Paulo está comparando a nossa entrega voluntária, seja do dízimo, seja da oferta, a uma semeadura. E ele vai dizer, aquele que semeia pouco, ou seja, aquele que oferta pouco, pouco também colherá, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Gente, na Bíblia, é claro que eu não preciso dar dinheiro ao Senhor, porque Deus não precisa do meu dinheiro, para que Ele me dê de volta, seja em dobro, 7 vezes mais, 10 vezes mais, quanto mais você queira somar ou multiplicar, porque Deus ele sempre nos dá aquilo que precisamos para viver. Mas olha, quando eu entrego ao Senhor e Ele me abençoa, e não é só por isso que Deus me abençoa, mas eu estou dizendo que eu creio nas suas promessas. Porque, gente, eu tirar do meu bolso parte do fruto do meu trabalho para entregar, para ajudar pessoas, ajudar a igreja, eu estou dizendo, Senhor, eu creio no teu reino, eu creio na tua obra, eu creio, Senhor, no porquê da existência da tua igreja, eu creio, Senhor, na ajuda mútua que podemos dar uns para os outros, e a cada vez que o Senhor nos dá mais, que o Senhor multiplica em nossa vida, não é para nossa vaidade, nem para nossa soberba, é para que nós possamos ajudar mais e mais. Em todo o tempo a Bíblia diz que quando nós damos, nós estamos ajudando os necessitados. E quanto mais o Senhor me der, mais eu retornarei à casa do Pai, para que outras vidas sejam abençoadas, para que o reino de Deus seja promovido e cresça aqui na terra. É por isso que Deus me abençoa tanto. Então, se você queria uma resposta, se você queria saber se dízimo é coisa do Novo Testamento, eu digo para você que é. Porque ele começou voluntariamente com os patriarcas. Ele foi oficiado na lei. E essa prática continuou no Novo Testamento. E eu digo para você que continua até os dias de hoje. Então, se você quer ver uma igreja forte, uma igreja viva, seja dizimista, seja ofertante, entregue. Entregue ao sacerdote, aquele que oficia, aquele que é honesto, aquele que tem caráter ilibado, aquele que tem uma conduta correta, aquele que tem compromisso com Deus. Entregue para que o reino de Deus cresça e a obra de Deus seja feita. Tá bom, querido? Espero que esses esclarecimentos tenham te ajudado. Deus abençoe sua vida e, mais uma vez, um beijo no seu coração.